Quirón entrou no signo de Touro no dia 19 de junho e permanece neste mesmo signo até o dia 17 de setembro deste ano de 2026. Posteriormente, em 2027, ele retorna no mês de abril para Touro, onde ficará até o ano de 2033. Mas hoje, nesse vídeo, iremos falar dessa passagem de Quirón pelo signo de Touro do dia 19 de junho até o dia 17 de setembro e como vai funcionar para cada ascendente. Quirón é uma das figuras mais fascinantes da astrologia. Diferente dos planetas tradicionais, ele carrega em si o simbolismo da ferida e da cura, do lugar onde sentimos dor, inadequação ou vulnerabilidade, mas que também se torna uma fonte de sabedoria profunda ao longo da nossa vida. Quirón é um asteroide que se localiza entre Saturno e Urano. A sua órbita é muito incomum e representa uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Segundo a mitologia, Quirón era um grande curador, um sábio professor e um dos centauros imortais. Infelizmente, ele foi ferido mortalmente por uma flecha venenosa de Hércules, seu discípulo favorito. Ele estava sofrendo com muita dor, mas não podia morrer porque ele era imortal. Finalmente, ele abriu mão dessa sua imortalidade em benefício de Prometeu, que também sofria, e Quirón foi enviado para o submundo. No submundo, Zeus teve misericórdia dele e o elevou ao céu. Na astrologia, Quirón simboliza, portanto, as nossas feridas incuráveis e traumas. No entanto, se uma pessoa conseguir aceitar o próprio trauma e ajudar outras pessoas que também estão sofrendo e aceitar que o sofrimento faz parte da vida, então Quirón pode ser a chave para a sabedoria ou mesmo para alguns uma espécie de portal de iniciação. Por isso, astrologicamente, Quirón representa justamente esse paradoxo humano. As dores que nos acompanham, os temas que parecem se repetir, as inseguranças que insistem em retornar e os lugares onde frequentemente nos sentimos insuficientes. Mas Quirón também aponta para o potencial de transformação que nasce quando deixamos de lutar contra as nossas feridas e passamos a escutá-las. Quirón nos ensina que a verdadeira cura não acontece quando eliminamos a dor, mas sim quando encontramos significado dentro dela. Sempre que Quirón muda de signo, uma nova camada da experiência coletiva começa a ser trabalhada. As feridas, os desafios e os processos de cura passam a se manifestar através dos temas representados por aquele signo. E como Quirón permanece vários anos em cada signo por seu trânsito, que é longo, seus movimentos marcam verdadeiras gerações e períodos importantes de consciência coletiva. Nos últimos 8 anos, por exemplo, Quirón esteve transitando pelo signo de Áries. Durante esse período, nós fomos convidados a confrontar feridas relacionadas a questões ligadas à nossa identidade, à nossa afirmação pessoal, à nossa coragem de existir, ao direito de ocupar espaço e de sermos quem realmente somos, temas relacionados ao signo de Áries. Muitos viveram crises ligadas à autoestima e à autonomia, a capacidade de agir por si mesmos e de confiar nos próprios impulsos veio à tona. Agora, pela primeira vez desde então, Quirón deixa temporariamente esse território de Áries para ingressar no signo de Touro, inaugurando uma nova etapa de aprendizado e cura relacionados aos assuntos taurinos. Deste modo, entre os dias 19 de junho e 17 de setembro, nós teremos uma prévia desse grande movimento que acontecerá em definitivo a partir de abril de 2027. Ainda que Quirón retorne posteriormente a Áries, antes da sua entrada definitiva em Touro, este período de 19 de junho a 17 de setembro funciona como uma antecipação dos temas que estarão ganhando força nos próximos anos. É como se uma nova porta simbólica começasse a se abrir diante da humanidade. Touro, ele é o signo que fala da estabilidade, da segurança, dos recursos, do corpo físico, dos valores pessoais e da nossa relação com aquilo que sustenta a nossa vida. Quando Quirón atravessa esse território, ele ilumina justamente as feridas relacionadas ao merecimento, à segurança material, à autoestima e à capacidade de construir bases sólidas para o futuro.
Muitas pessoas podem começar a perceber medos antigos ligados à escassez, ao abandono, à perda de estabilidade ou à sensação de não possuir valor suficiente, tanto valor físico, tanto dinheiro relacionado ao sustento, quanto valor pessoal. Esse trânsito também pode expor a fragilidade das estruturas nas quais depositamos as nossas seguranças, relações, empregos, padrões financeiros e até mesmo crenças pessoais podem revelar rachaduras que antes passavam despercebidas. Não necessariamente para serem destruídos, mas para que nós possamos compreender quais fundamentos são verdadeiramente sólidos e quais foram construídos apenas sobre o medo ou sobre as necessidades de controle. Outra dimensão importante de Quirón em trânsito por signo de Touro está relacionada ao nosso corpo. Touro ele é um signo profundamente conectado à matéria, aos sentidos, às sensações e à experiência física da existência. Por isso, questões ligadas à autoimagem, à relação com o prazer, ao cuidado corporal e à conexão com a natureza podem também emergir com força durante este período. Muitas pessoas serão chamadas a reconstruir a relação que possuem com o próprio corpo e com o direito de desfrutar da sua vida e dos seus prazeres sem culpa. Nós também poderemos observar uma cura coletiva envolvendo o conceito de valor. Durante muito tempo, nós aprendemos a medir o nosso valor através da produtividade, do sucesso externo ou da aprovação dos outros. Quirón em Touro questiona também essas referências. Ele nos pergunta: quem você é quando você não está produzindo, quando você não está trabalhando, quanto você vale quando ninguém está validando as suas escolhas? Esse trânsito de Quirón por Touro nos convida a descobrir um senso de valor que não depende de circunstâncias externas. No nível mais profundo, Quirón em Touro nos lembra que a verdadeira segurança talvez nunca tenha vindo das posses, dos títulos ou das garantias que buscamos acumular. Sua medicina consiste em mostrar que a estabilidade mais duradoura nasce da capacidade de confiarmos na própria vida, nos nossos próprios talentos e na nossa própria essência, tudo isso que nos sustenta. E é justamente quando as falsas seguranças começam a ser questionadas que podemos construir algo muito mais autêntico, sólido e verdadeiro. Agora, se você quer saber como esse trânsito vai funcionar para você, fique até o final do vídeo que nós vamos falar do trânsito de Quirón por Touro para cada ascendente, começando pelo ascendente em Áries. Antes, porém, não esqueça de deixar o seu gostei no vídeo, de compartilhar com quem também possa ter interesse no assunto e de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos sobre temas relacionados a signos, astrologia, mapa natal e tudo mais que envolva esse universo simbólico dos astros. Ascendente em Áries. Para você que possui o ascendente em Áries, a entrada de Quirón em Touro inaugura um importante processo de cura relacionado à sua autoestima, merecimento e à segurança material, já que pega a casa 2 do seu mapa natal. Depois de anos trabalhando feridas ligadas à sua identidade, à sua coragem de ser quem você é e ao direito de ocupar seu espaço no mundo, agora a atenção se volta para uma nova pergunta: quanto eu realmente valorizo a mim mesmo? A casa 2, ela não fala apenas de dinheiro, ela fala dos recursos internos que sustentam a nossa vida, fala dos talentos que muitas vezes permanecem adormecidos, dos dons que não reconhecemos e da forma como atribuímos valor a nós mesmos. Durante esse período, situações podem surgir para revelar inseguranças ligadas à escassez, ao medo de perder estabilidade ou à sensação de que você precisa provar constantemente seu valor para merecer prosperidade, reconhecimento ou amor. Marte está transitando pela mesma casa onde Quirón entrou, o que sugere que esse não será um processo passivo. Existe um chamado para agir. Para muitos ascendentes em Áries, será um período de movimentação financeira, revisão de prioridades e busca de novas formas de gerar recursos. Mas o aspecto harmonioso entre Marte e Mercúrio indica que as soluções não virão apenas através da força ou da iniciativa, mas principalmente através de conversas importantes, aprendizados, negociações
e reflexões ligadas também a assuntos familiares, às raízes e aquilo que proporciona a verdadeira segurança emocional, aquilo o que sustenta as suas bases. Ao mesmo tempo, Vênus, a regente de Touro e, portanto, a regente desse trânsito de Quirón, ela ocupa a casa 5 do seu mapa, o que mostra que parte da cura acontece quando você se reconecta com o prazer de existir, com a sua criatividade, com a sua expressão e com aquilo que faz o seu coração realmente vibrar. Existe um convite para lembrar que seu valor não depende apenas daquilo que você produz ou conquista, mas também da capacidade de viver, criar, amar e desfrutar da própria vida. A posição recente entre Vênus e Plutão sugere que você pode estar encerrando um ciclo de dependência de validação de grupos, amizades ou expectativas coletivas. Talvez você perceba que passou tempo demais tentando se encaixar em determinados ambientes, sacrificando partes importantes da sua individualidade. Agora, a pergunta deixa de ser o que esperam de mim para se tornar o que realmente tem valor para mim. E o trígono entre Vênus e Saturno, na casa 1 do seu mapa, mostra que a verdadeira cura não virá através das soluções rápidas, mas da construção paciente de uma nova relação consigo mesmo, uma relação mais madura, mais sólida e menos dependente da aprovação externa. Ao longo deste trânsito, você poderá descobrir que a maior riqueza que existe não está apenas naquilo que você possui, mas na confiança que desenvolve em seus próprios recursos, talentos e capacidades. Em Touro, para você que possui o ascendente em Touro, este é provavelmente um dos ingressos mais importantes do ano, pois Quirón ele entra diretamente na casa 1 do seu mapa. E quando ele atravessa a casa 1, ele não trabalha circunstâncias externas apenas, ele trabalha a forma como você se percebe, a imagem que você construiu de si mesmo e feridas ligadas também à sua identidade. Durante os próximos meses, vocês poderão perceber antigas inseguranças vindo à tona, questões relacionadas à autoestima, ao corpo, à autoconfiança e ao sentimento de valor pessoal podem se tornar mais evidentes, mas não porque algo esteja errado, pelo contrário. Quirón ele revela o que precisa ser reconhecido para que a cura possa acontecer. Aquilo que permanece escondido não pode ser transformado. Marte ele também está transitando pela casa 1 do seu mapa, o que torna esse processo particularmente mais intenso. Existe uma necessidade de agir, de se posicionar e de afirmar quem você é. Entretanto, existe um sextil que acontece com Mercúrio na casa 3, o que sugere que boa parte dessa cura passa pela mudança das narrativas internas sobre o seu próprio senso de valor, pelas histórias que você conta sobre si mesmo para si mesmo, pelas crenças que desenvolveu ao longo da vida e pelas palavras que utiliza para definir a sua própria identidade. Talvez seja a hora de abandonar definições antigas que já não representam quem você está se tornando ou quem você quer vir a se tornar. Vênus, o regente de Touro, portanto, regente do seu ascendente e desse trânsito de Quirón por Touro, encontra-se na casa 4 do seu mapa natal, o que revela que as raízes emocionais das suas feridas podem estar profundamente conectadas a questões ligadas à família, à infância, às suas raízes, ao sentimento de pertencimento e às bases afetivas que moldaram a sua personalidade. Muitas das inseguranças que surgem agora podem não ter começado recentemente, mas sim lá atrás, no seu passado, na sua infância. Elas podem ser ecos de experiências muito antigas que ajudaram a construir sua visão sobre si mesmo e sobre seu senso de valor. A oposição que aconteceu entre Vênus e Plutão sugere que um processo importante de transformação já começou a ocorrer entre a sua vida privada e as exigências do mundo externo. Pode ser que você tenha passado anos tentando corresponder a expectativas sociais, profissionais ou familiares que não refletem verdadeiramente quem você é. E agora então surge a necessidade de você recuperar uma identidade mais autêntica, menos condicionada pelos olhares dos outros. Existe também um trígono entre Vênus acontecendo com Saturno, que está no signo de Áries, na casa 12 do seu mapa, o que acrescenta uma dimensão mais profunda a esse processo de cura que Quirón vem trazer para a sua vida, para a sua identidade, para a sua questão de aparência e tudo aquilo que envolve a casa 1. A cura não acontece apenas através da ação externa, mas também através do recolhimento, da reflexão e do contato com partes esquecidas da sua própria psique. Com esse aspecto, podemos pensar que existe uma oportunidade rara de fortalecer a sua estrutura interior, de desenvolver maturidade emocional e construir uma relação mais sólida consigo mesmo. Ao final desse trânsito, muitos dos ascendentes em Touro poderão perceber que não estão se tornando
outra pessoa, mas sim removendo camadas que os impediam de reconhecer quem eles realmente sempre foram ou queriam ser. Ascendente em Gêmeos. Para você que possui o ascendente em Gêmeos, a entrada de Quirón no signo de Touro marca o início de um processo extremamente sutil, profundo e muitas vezes invisível aos olhos dos outros. Isso porque Quirón ingressa na casa 12 do seu mapa natal, um dos territórios mais misteriosos do mapa, já que fala de conteúdos inconscientes, memórias emocionais, padrões ocultos, medos silenciosos e tudo aquilo que opera nos bastidores da nossa psique. Durante esse período, você poderá perceber sentimentos difíceis de explicar racionalmente emergindo à consciência, velhas inseguranças, dores antigas, comportamentos repetitivos ou até sensação de cansaço emocional podem surgir, não para prejudicá-lo, mas para revelar aquilo que precisa ser compreendido e integrado. Quirón, na casa 12, frequentemente atua como um curador da alma, trazendo à luz feridas que permaneceram escondidas durante muito tempo. Marte, que está no signo de Touro no momento, também ocupa a casa 12 do seu mapa natal, o que torna esse processo ainda mais intenso. Existe uma movimentação acontecendo nos bastidores da sua vida. Talvez você esteja encerrando ciclos, abandonando velhos padrões ou enfrentando conflitos internos que não são visíveis para quem está ao seu redor. Existe um sextil entre Marte e Mercúrio, que está na casa 2 do seu mapa, o que sugere que essa cura está diretamente ligada à forma como você constrói seu senso de valor pessoal. Muitas crenças inconscientes sobre merecimento, segurança e autoestima podem estar sendo revisitadas agora. Vênus, a regente de Touro e, portanto, regente desse trânsito de Quirón, encontra-se na casa 3 do seu mapa. Isso indica que a palavra terá um papel importante no seu processo de cura. Conversas significativas, estudos, escrita, terapia, leituras e novas formas de compreender a própria história podem funcionar como ferramentas de transformação. Existe um chamado para dar nome àquilo que antes permanecia apenas como uma sensação difusa dentro de você. A oposição separativa entre Vênus e Plutão mostra que uma mudança importante de visão de mundo já começou a acontecer. Velhas crenças, verdades absolutas ou formas rígidas de interpretar a vida podem estar sendo questionadas. Talvez você esteja percebendo que algumas ideias que orientaram a sua jornada até aqui já não fazem mais sentido. Embora isso possa gerar desconforto, também abre espaço para uma compreensão mais profunda e autêntica da sua própria verdade. Existe um trígono acontecendo entre Vênus e Saturno, que está na casa 11, no signo de Áries, e revela que esse processo de recolhimento não precisa ser vivido em isolamento. Amigos, grupos, projetos coletivos e pessoas que compartilham dos mesmos ideais podem desempenhar um papel importante nessa sua cura. Existe a possibilidade de encontrar apoio justamente em ambientes onde você se sente compreendido e aceito. Ao longo desse trânsito, você poderá descobrir que algumas das feridas mais antigas não precisam ser carregadas sozinhas e que a verdadeira libertação começa quando aquilo que estava escondido finalmente encontra espaço para ser reconhecido, acolhido e transformado. Ascendente em Câncer. Para você que possui o ascendente em Câncer, a entrada de Quirón em Touro ativa a casa 11 do seu mapa natal, o que traz um importante processo de cura relacionado ao sentimento de pertencimento, às amizades, aos grupos dos quais você faz parte e aos sonhos que você projeta para o seu futuro. A casa 11 ela é o espaço das conexões coletivas, das redes de apoio e da nossa capacidade de encontrar pessoas que compartilham valores e visões semelhantes. Com Quirón nessa casa, antigas feridas ligadas à rejeição, exclusão ou sensação de não se encaixar podem vir à tona para serem trabalhadas. Você poderá perceber que determinados grupos, amizades ou ambientes sociais já não ressoam mais da mesma forma. Talvez possa surgir uma consciência mais clara sobre situações em que você tentou se adaptar para ser aceito, sacrificando partes importantes da sua autenticidade. Quirón ele não vem para afastar as pessoas de você, necessariamente, mas para lhe ajudar a compreender quais vínculos realmente sustentam quem você é e quais existem apenas por hábitos, necessidade ou medo da solidão. Marte ele também está na casa 11 do seu mapa, indicando que será um período de movimentação nas relações sociais e nos projetos de longo prazo. Há um chamado para agir em direção aos seus objetivos e para buscar conexão mais alinhadas com sua essência atual. O sextil que acontece entre Marte na sua casa 11 e Mercúrio na casa 1 mostra que grande parte dessa transformação acontece através da forma como você se posiciona.
Quanto mais clareza você tiver sobre quem é e sobre o que deseja para a sua vida, mais naturalmente atrairá pessoas compatíveis com essa nova versão de si mesmo. Menos a regente de Touro, portanto a regente desse trânsito de Quirón por Touro, encontra-se na casa 2 do seu mapa, o que sugere que a cura das feridas sociais está profundamente conectada ao fortalecimento da sua autoestima e ao seu senso de valor pessoal. Em muitos casos, a necessidade da aprovação dos outros nasce de seguranças internas. Quando você reconhece seu próprio valor, deixa de depender tanto do reconhecimento externo para se sentir pertencente. A oposição que aconteceu entre Vênus e Plutão, que está na casa 8 do seu mapa, no signo de Aquário, sugere que transformações importantes já estão acontecendo em questões de dependência emocional, trocas afetivas e vínculos profundos. Você pode estar encerrando um padrão de relacionamento baseado em controle, medo da perda ou necessidade excessiva de validação. Existe um processo de recuperação do próprio poder emocional acontecendo ou vindo à tona. Já o trígono entre Vênus e Saturno, que está na casa 10 do seu mapa, no signo de Áries, mostra que a construção da autoestima está diretamente ligada ao desenvolvimento de uma identidade mais madura no mundo. Reconhecimento profissional, responsabilidade, autoridade e propósito podem se tornar importantes ferramentas de fortalecimento interior para você. Ao longo desse trânsito, você poderá descobrir que o verdadeiro pertencimento não surge quando você tenta se encaixar em todos os lugares, mas quando encontra pessoas e projetos que reconhecem e valorizam aquilo que você é de forma genuína. Ascendente em Leão. Para você que possui o ascendente em Leão, a entrada de Quirón em Touro ativa a casa 10 do seu mapa natal. Essa é a casa da carreira, da vocação, da reputação, da imagem pública e do legado que nós construímos ao longo da vida. Com Quirón atravessando esse território, antigas feridas relacionadas ao reconhecimento, ao sucesso, à autoridade e ao sentimento de realização podem começar a emergir para serem curadas. Durante esse período, muitos ascendentes em Leão poderão se questionar sobre o caminho que estão seguindo. Talvez surjam dúvidas sobre escolhas profissionais, sobre o verdadeiro significado do sucesso ou sobre a necessidade constante de corresponder às expectativas dos outros. Quirón na casa 10 frequentemente revela feridas ligadas ao medo do fracasso, ao receio de não ser valorizado, à sensação de que por mais que se conquiste, nunca parece ser o suficiente. Marte ele também ocupa essa mesma casa 10, intensificando o desejo de agir, de conquistar espaço e promover mudanças concretas na sua vida profissional. Existe um sextil acontecendo entre Marte e Mercúrio, que está na sua casa 12, o que sugere que as respostas não virão apenas através da ação externa. Existe uma importante dimensão interior acontecendo ao mesmo tempo. Intuições, reflexões profundas, encerramentos de ciclos e até a compreensão silenciosa sobre sua verdadeira vocação podem ser tão importantes quanto as decisões práticas que você vier a tomar neste período. Vênus, a regente de Touro e, portanto, regente desse trânsito de Quirón, encontra-se na casa 1 do seu mapa, a casa do seu ascendente. Isso mostra que a cura passa diretamente pela forma como você enxerga a si mesmo e como se mostra para o mundo. Muitas das questões profissionais que surgem agora podem estar refletindo algo muito mais profundo, a necessidade de desenvolver uma autoestima menos dependente de conquistas externas. O trânsito convida você a reconhecer seu valor não apenas pelo que realiza, mas também por quem você é. A oposição que aconteceu entre Vênus e Plutão nos últimos dias, pegando a casa 7 do seu mapa, sugere que transformações importantes já estão ocorrendo no campo dos relacionamentos, parcerias e contratos. Sociedades, parcerias e vínculos afetivos podem ter funcionado como espelhos que revelaram padrões de dependência, controle ou necessidade de validação. Agora surge para você a oportunidade de construir relações mais equilibradas, onde o reconhecimento mútuo substitui as disputas de poder. O trígono entre Vênus e Saturno, que está no signo de Áries, na sua casa 9, acrescenta uma dimensão de maturidade e propósito a esse processo. Novos estudos, filosofias de vida, jornadas de autoconhecimento ou mudanças na forma de enxergar o mundo podem vir com base para uma reconstrução sólida da sua identidade. Ao longo desse trânsito, você poderá perceber que o verdadeiro sucesso não está apenas em ser admirado pelos outros, mas em construir uma vida alinhada com seus valores mais profundos. E quando isso acontece, o reconhecimento deixa de ser uma necessidade e passa a ser apenas uma consequência natural do caminho percorrido. Ascendente em Virgem. Para você que possui ascendente em Virgem, a entrada de Quirón em Touro ativa a casa 9 do seu mapa natal. Um setor associado às crenças, à espiritualidade, à religiosidade, filosofia de vida, conhecimento superior e a busca por significado maior, bem como expansão de horizontes.
Quando Quirón atravessa essa casa, ele frequentemente revela feridas relacionadas à verdade, à fé, à confiança na vida e à forma como interpretamos nossa própria jornada. É um trânsito que convida a uma profunda revisão de tudo aquilo que você acredita ser verdadeiro. Durante esse período, muitas certezas podem começar a serem questionadas para quem possui o ascendente em Virgem. Crenças que antes ofereciam segurança podem deixar de fazer sentido enquanto novas perguntas surgem sem respostas imediatas. Embora esse processo possa gerar desconforto, ele faz parte da proposta de Quirón, mostrar onde as suas convicções foram construídas sobre medo, condicionamento ou necessidade de controle para que uma compreensão mais autêntica possa nascer. Marte, que está no signo de Touro no momento, também ocupa a casa 9 do seu mapa natal, indicando um forte impulso para expandir horizontes, viagens, estudos, cursos, leituras, experiências espirituais ou novos interesses intelectuais pode desempenhar um papel importante neste momento. O sextil com Mercúrio na casa 11 sugere que essa expansão acontece através do contato com novas ideias, grupos, amizades e pessoas que podem desafiar sua forma habitual de pensar. Conversas significativas podem abrir portas para perspectivas completamente diferentes daquelas que você cultivou até aqui. Vênus, a regente de Touro e, portanto, regente deste trânsito de Quirón, encontra-se na casa 12 do seu mapa natal no signo de Leão. Isso indica que a cura ocorre em um nível muito profundo e silencioso. Muitas respostas podem surgir através da introspecção, da espiritualidade, dos sonhos, de terapia ou de momentos de recolhimento. Existe um convite para confiar mais na sabedoria interior e menos na necessidade de encontrar explicações racionais para tudo. A oposição, que aconteceu entre Vênus e Plutão, na sua casa 6, no signo do Aquário, sugere que transformações importantes já estão acontecendo na sua rotina, no trabalho e na relação com suas responsabilidades diárias. Talvez você esteja percebendo que alguns hábitos, obrigações ou padrões de autocobrança se tornaram excessivamente pesados. Quirón, na sua casa 9, mostra que muitas vezes a origem desse peso está nas crenças que sustentam esses comportamentos. Curar uma visão limitada sobre si mesmo pode transformar completamente a maneira como você vive o seu cotidiano. O trígono entre Vênus na sua casa 12 e Saturno na sua casa 8 acrescenta profundidade e maturidade a esse processo. Existe uma oportunidade de desenvolver uma compreensão mais sólida sobre vulnerabilidade, entrega, confiança e transformação emocional. Ao longo desse trânsito, você poderá descobrir que nem toda a verdade pode ser encontrada em livros, teorias ou respostas prontas. Algumas das maiores sabedorias surgem justamente quando aceitamos caminhar por territórios desconhecidos e permitimos que a própria vida se torne a nossa professora. Ascendente em Libra. Para você que possui o ascendente em Libra, a entrada de Quirón em Touro ativa a casa 8 do seu mapa natal, que é um dos setores mais profundos e transformadores. A casa 8 fala de crises que promovem renascimento, dos vínculos íntimos, das trocas emocionais, da confiança, da vulnerabilidade, de tudo aquilo que nos transforma de dentro para fora. Com Quirón transitando por esse território, antigas feridas relacionadas à perda, ao abandono, à dependência emocional, ao controle ou à dificuldade de confiar podem emergir para serem reconhecidas e curadas. Esse não é um trânsito superficial. Muitas vezes, Quirón na casa 8 atua revelando emoções que permanecem escondidas durante anos. Medos inconscientes, ressentimentos antigos ou padrões emocionais herdados podem se tornar mais evidentes durante esse período. Embora isso possa parecer desconfortável em primeiro momento, trata-se de uma oportunidade valiosa para compreender o que ainda mantém você preso a dores do passado e iniciar um verdadeiro processo de libertação. Marte, que também está na sua casa 8, intensifica esse mergulho emocional. Existe uma força ativando o trabalho nos bastidores da sua transformação. Questões ligadas a recursos compartilhados, heranças, dívidas, investimentos ou dependências emocionais podem exigir ação e posicionamento. O sextil com Mercúrio, que está na sua casa 10, sugere que muitas dessas mudanças terão impacto direto na sua vida profissional, na sua imagem pública ou nas decisões importantes que você está tomando em relação ao futuro. Conversas estratégicas e escolhas conscientes podem ajudar a reorganizar áreas que estavam emocionalmente sobrecarregadas. Vênus, regente de Touro e, portanto, regente desse trânsito de Quirón, encontra-se na sua casa 11, o que mostra que parte importante da cura acontece através das amizades, grupos, redes de apoio das pessoas que compartilham seus valores e objetivos. Em momentos de transformação profunda, você poderá descobrir que não precisa enfrentar tudo sozinho. Conexões verdadeiras podem funcionar como pontes importantes para atravessar esse período.
A oposição separativa entre Vênus e Plutão, que aconteceu, sugere que processos intensos envolvendo amor, romance, filhos, crianças, criatividade ou expressão pessoal já vem provocando mudanças significativas na sua vida. Alguns ascendentes em Libra podem estar encerrando dinâmicas afetivas marcadas por jogos de poder, ciúmes ou necessidades de controle. Outros podem estar revisando a forma como buscam validação através dos relacionamentos. Em todos os casos, existe um convite para recuperar a autenticidade dos próprios desejos. O trígono entre Vênus e Saturno, que está na sua casa 7, mostra que os relacionamentos maduros terão um papel fundamental neste processo. Parcerias sólidas, vínculos comprometidos e pessoas capazes de oferecer estabilidade emocional podem se tornar importantes agentes de cura. Ao longo desse trânsito, você poderá perceber que a verdadeira intimidade não nasce da fusão ou da dependência, mas da capacidade de compartilhar quem você é sem perder sua própria identidade. E é justamente nesse encontro entre vulnerabilidade e maturidade que algumas das suas feridas mais profundas encontrarão espaço para se transformar. Ascendente em Escorpião. Se você possui o ascendente em Escorpião, a entrada de Quiron em Touro ativa a casa 7 do seu mapa natal, trazendo à tona um dos temas mais sensíveis e importantes do mapa, os relacionamentos. A casa 7 fala do outro, das parcerias, dos vínculos afetivos, contratos, espelhos emocionais e tudo aquilo que nos coloca em contato direto com o outro. Quando Quiron transita por esse setor, ele revela feridas que muitas vezes estão ligadas à forma como nos relacionamos, ao medo de abandono, à dificuldade de confiar ou aos padrões repetitivos dentro das relações. Durante este período, poderá perceber que certas dinâmicas relacionais começam a se tornar mais evidentes. Relações que antes pareciam estáveis podem revelar fragilidades, enquanto vínculos importantes podem passar por ajustes necessários. Quiron não vem para destruir relações, mas para expor aquilo que precisa ser curado dentro delas. É um trânsito que convida a honestidade emocional, ao reconhecimento de padrões e à construção de vínculos mais conscientes. Marte, que também está na sua casa 7, intensifica a dinâmica relacional. Existe uma energia ativa, por vezes conflituosa, que pede posicionamento e clareza dentro das parcerias. Questões que foram evitadas podem agora emergir com mais força, exigindo diálogo e decisões. O sextil com Mercúrio na casa 9 sugere que a compreensão desses processos passa por uma ampliação de visão. Conversas profundas, estudos, viagens, experiências espirituais ou religiosas ou novas perspectivas filosóficas podem ajudar a entender melhor o sentido dessa transformação nos relacionamentos. Vênus, regente de Touro e, portanto, regente desse trânsito de Quiron, encontra-se na casa 10 do seu mapa, o que indica que os relacionamentos estão diretamente conectados à sua vida profissional, à sua imagem pública e às suas escolhas de direção de vida. Em muitos casos, parceiros ou situações afetivas podem influenciar decisões importantes relacionadas à carreira ou ainda revelar o quanto você tem alinhado ou não a sua vida afetiva com seus objetivos de realização pessoal. A oposição que aconteceu entre Vênus e Plutão, que está na sua casa 4, mostra que mudanças profundas já vêm acontecendo no campo emocional e familiar. Estruturas internas antigas, padrões herdados da família ou questões do passado podem estar influenciando a forma como você se relaciona no presente. Existe um movimento de transformação das bases emocionais que inevitavelmente impacta também as suas relações atuais. O trígono entre Vênus e Saturno, que está na casa 6 do seu mapa, sugere que a cura passa pelo cotidiano, pelas responsabilidades e pela forma como você organiza a sua vida prática. Relações mais saudáveis tendem a surgir quando há equilíbrio entre trabalho, rotina e cuidado emocional. Ao longo desse trânsito, você poderá perceber que os relacionamentos funcionam como espelhos poderosos. Eles revelam não apenas o outro, mas principalmente aquilo que precisa ser reconhecido, curado e amadurecido dentro de você. E é nesse processo que nasce a possibilidade de construir vínculos mais sólidos, conscientes e verdadeiramente transformadores. Ascendente em Sagitário. Para quem tem ascendente em Sagitário, a entrada de Quiron em Touro ativa a casa 6, trazendo à tona processos importantes de cura ligados à rotina, ao trabalho, à saúde e à forma como você organiza o seu cotidiano. A casa 6 fala dos hábitos, das responsabilidades diárias e também do nosso relacionamento com o próprio corpo e com as exigências da vida prática.
Quando Quirón transita nesse setor, ele revela onde nos sentimos sobrecarregados, insuficientes ou em constante esforço para dar conta de tudo. Durante esse período, você pode perceber que padrões antigos de excessos de trabalho, autocobrança e desorganização começam a se tornar mais evidentes. Pode surgir a sensação de que algo precisa ser ajustado na forma como você conduz a sua vida e o seu cotidiano diário. Quirón não traz apenas o problema, mas a consciência sobre ele, para que uma nova forma de equilíbrio possa ser construída. Marte, que está no signo de Touro, também ocupa a casa 6 do seu mapa, trazendo intensidade e necessidade de ação no campo do cotidiano e da rotina. Há uma energia que impulsiona mudanças práticas e organizações de decisões importantes ligadas ao trabalho. O sextil de Marte com Mercúrio na sua casa 8 sugere que parte dessas mudanças está conectada a processos mais profundos de transformação emocional e psicológica. Conversas, análises internas e compreensões sobre medos, vínculos e padrões inconscientes podem ajudar a redefinir a maneira como você lida com suas responsabilidades. Vênus, regente de Touro e, portanto, regente desse trânsito de Quirón, encontra-se na casa 9 do seu mapa, o que se indica que a cura passa pela ampliação da sua visão. Estudos, viagens, espiritualidade, filosofia de vida e novos aprendizados podem desempenhar um papel fundamental na reorganização da sua rotina. Existe um chamado para alinhar o cotidiano com uma verdade mais profunda que vai além da obrigação e do automatismo. A oposição que ocorreu entre Vênus e Plutão, que está na sua casa 3, sugere que mudanças importantes já vêm ocorrendo na forma como você pensa, se comunica e interpreta o mundo ao seu redor. Ideias antigas, padrões mentais ou formas de expressão podem estar sendo desconstruídos para dar espaço a uma visão mais madura e consciente da realidade. O trígono entre Vênus e Saturno, que está na sua casa 5, reforça a importância de encontrar estabilidade através da criatividade, do prazer e da expressão pessoal. Atividades criativas, relações afetivas mais maduras ou projetos pessoais estruturados podem funcionar como pilares de equilíbrio neste período. Ao longo desse trânsito, você pode perceber que a verdadeira cura na rotina não vem de fazer mais, mas de fazer com mais sentido. E é quando você ajusta o ritmo da vida, sua verdade interior, que o cotidiano deixa de ser um peso e se torna um caminho de construção consciente. Ascendente em Capricórnio. Se você possui o ascendente em Capricórnio, a entrada de Quirón em Touro ativa a casa 5 do seu mapa natal, trazendo à tona um processo de cura ligado ao prazer, à criatividade, ao amor, à expressão pessoal e também à forma como você se permite viver o próprio desejo. A casa 5 fala da alegria de existir, da espontaneidade e da capacidade de se expressar sem medo. Quando Quirón transita por esse setor, ele frequentemente revela feridas relacionadas à autoestima criativa, ao medo de expor ou à sensação de que o prazer precisa ser controlado ou merecido. Durante esse período, você poderá perceber bloqueios antigos relacionados à sua expressão emocional e afetiva vindo à superfície. Pode haver uma revisão sobre o quanto você permite viver o amor, criar, brincar ou simplesmente desfrutar da vida sem culpa. Quirón, aqui na casa 5, não nega o prazer, mas ensina que ele também pode ser um caminho de cura e reconexão com a própria essência. Marte, que também está ocupando essa casa do seu mapa natal, traz intensidade para os temas afetivos e criativos. Existe uma energia que impulsiona a expressão, o romance e a busca por experiências mais autênticas. O sextil com Mercúrio, que está na casa 7 do seu mapa, sugere que relacionamentos terão um papel importante nesse processo. Conversas significativas com parceiros, sócios ou pessoas próximas podem ajudar a compreender melhor o que está sendo despertado emocionalmente e como isso se reflete nas suas escolhas afetivas. Vênus, regente de Touro e, portanto, regente desse trânsito de Quirón, encontra-se na casa 8 do seu mapa, o que indica que a cura passa por processos profundos de transformação emocional. Questões ligadas à intimidade, entrega, confiança e vínculos profundos podem ser ativadas, mostrando onde existem medos de perder controle ou de se vulnerabilizar. Ao mesmo tempo, há um convite para transformar a intensidade emocional em consciência e maturidade afetiva. A oposição que aconteceu entre Vênus e Plutão, que está na sua casa 2, sugere que mudanças importantes já vêm ocorrendo na relação com valores, segurança material e autoestima. Você pode estar deixando para trás antigas formas de se sentir seguro, especialmente aquelas baseadas exclusivamente em controle financeiro ou estabilidade externa. O valor pessoal passa a ser redefinido a partir de uma base mais profunda e emocional.
O trígono entre Vênus e Saturno, que está na sua casa 4, reforça a necessidade de construir uma base emocional sólida. Questões familiares, memórias antigas e estruturas internas estão sendo reorganizadas para sustentar uma nova forma de viver o prazer, o amor e a criatividade. Ao longo desse trânsito, você poderá perceber que a verdadeira maturidade não está em reprimir o desejo ou a expressão, mas em aprender a vivê-lo de forma consciente, estável e alinhado com quem você realmente é. Ascendente em Aquário. Para você que possui o ascendente em Aquário, a entrada de Quirón em Touro ativa a casa 4 do seu mapa natal, trazendo à tona um processo profundo de cura ligado às raízes emocionais, à família, à infância e ao sentimento de pertencimento interno. A casa 4 é o alicerce psíquico da vida, o lugar onde se formam nossas bases emocionais mais antigas. Quando Quirón transita por esse setor, ele revela feridas que muitas vezes não estão totalmente conscientes, mas que influenciam diretamente a forma como nos sentimos seguros diante do mundo. Durante esse período, poderá perceber memórias antigas emergindo, questões familiares pedindo resolução ou uma necessidade maior de reorganizar sua vida íntima e seu espaço pessoal. Pode haver uma sensação de que algo precisa ser curado na base emocional para que o restante da vida possa se sustentar com mais estabilidade. Quirón, na casa 4, não enfraquece, mas convida a reconstrução do seu mundo interno a partir de um lugar mais verdadeiro. Marte também está na sua casa 4, trazendo intensidade para o ambiente doméstico e para os processos emocionais internos. Pode haver movimentações na vida familiar, decisões relacionadas à moradia ou uma necessidade de agir sobre situações que estavam estagnadas. O sextil com Mercúrio, que está na sua casa 6, indica que a rotina e o trabalho terão um papel importante nesse equilíbrio. Ajustes no cotidiano, na saúde e nas responsabilidades diárias podem ajudar a estabilizar o campo emocional e trazer mais clareza para decisões práticas. Vênus, regente de Touro e, portanto, regente desse trânsito de Quirón, encontra-se na sua casa 7, o que mostra que os relacionamentos desempenham um papel fundamental no seu processo de cura. Parcerias, vínculos afetivos e contratos podem funcionar como espelhos importantes, revelando o que precisa ser harmonizado dentro de você. Existe um convite para aprender a se relacionar de forma mais equilibrada, sem perder sua individualidade, mas também sem se isolar emocionalmente. A ação que aconteceu entre Vênus e Plutão, que está na casa 1 do seu mapa, sugere que um processo profundo de transformação da sua identidade já está em andamento. Você pode estar passando por mudanças intensas na forma como se percebe, se apresenta ao mundo e exerce a sua individualidade. Relações importantes podem ter funcionado como catalisadores dessa transformação, revelando padrões antigos de poder, controle ou necessidade de afirmação pessoal. O trígono entre Vênus e Saturno, que está na casa 3 do seu mapa, reforça a importância da comunicação consciente nesse período. Conversas, aprendizados e trocas intelectuais podem trazer estrutura e entendimento para processos emocionais complexos. Ao longo desse trânsito, você poderá perceber que a cura das suas bases emocionais não acontece apenas no silêncio interno, mas também através da compreensão da fala e da reorganização das histórias que você conta sobre si mesmo e sobre sua origem. E é justamente nesse processo que nasce uma nova forma de segurança, mais consciente, mais madura e mais alinhada com quem você está se tornando. Ascendente em Peixes. Se você possui o ascendente em Peixes, a entrada de Quirón em Touro ativa a casa 3 do seu mapa, trazendo um processo de cura profundamente ligado à sua mente, comunicação, as palavras e a forma como você organiza seus pensamentos e interpreta a realidade. A casa 3 fala da maneira como você se expressa no cotidiano, das histórias que você conta sobre si mesmo e também das relações com irmãos, ambiente próximo e aprendizados iniciais. Quando Quirón transita por esse setor, ele revela feridas ligadas à voz, à escuta e à sensação de não ser compreendido. Durante esse período, você pode perceber uma revisão importante na forma como se comunica e se expressa. Pode surgir a necessidade de falar de maneira mais clara, de reorganizar pensamentos ou até de curar padrões antigos de autodepreciação mental. Quirón aqui não tira sua voz, mas ensina a usá-la de forma mais consciente, honesta e alinhada com a sua própria verdade. Marte, que também está no signo de Touro, ocupa a casa 3 do seu mapa, intensificando a atividade mental e a necessidade de expressão. Existe um impulso forte para colocar ideias em movimento, iniciar estudos, conversas importantes ou resolver situações pendentes do cotidiano. O sextil com Mercúrio, que está na sua casa 5, sugere que essa cura se conecta diretamente à criatividade, ao prazer e à expressão emocional.
Escrever, criar, dialogar com criança, desenvolver projetos artísticos ou simplesmente permitir-se falar a partir daquilo que o seu coração sente pode ser profundamente terapêutico neste período. Vênus, regente de Touro e, portanto, regente desse trânsito de Quirón, encontra-se na casa 6 do seu mapa, o que indica que a cura também se manifesta na sua rotina, no trabalho e na forma como você cuida do seu próprio corpo e suas responsabilidades diárias. Existe um convite para trazer mais prazer e harmonia para o cotidiano, transformando obrigações em algo mais leve, significativo e conectado ao seu bem-estar. A oposição separativa que aconteceu entre Vênus e Plutão na casa 12 sugere que processos inconscientes profundos já estão sendo ativados. Medos antigos, padrões emocionais ocultos ou conteúdos psíquicos reprimidos podem emergir para serem compreendidos e liberados. Esse movimento pode ser sutil, mas extremamente transformador, especialmente no nível emocional e espiritual. O trígono entre Vênus e Saturno, na casa 2 do seu mapa, reforça a necessidade de construir uma nova base de segurança e valor pessoal. Ao longo desse trânsito, você pode perceber que a verdadeira estabilidade não vem apenas do que você pensa ou expressa, mas da forma como você se sustenta internamente. E quando mente, corpo e rotina começam a se alinhar de forma mais consciente, surge uma nova sensação de clareza, presença e confiança na sua própria jornada. Essa foi a análise por ascendente para o trânsito de Quirón em Touro, que no dia 17 de setembro retorna novamente ao signo de Áries, onde permanece até 14 de abril de 2027, retornando processos já iniciados de cura ligados à identidade, autonomia e à forma como cada um sustenta a própria individualidade. Esse movimento de ida e volta não é aleatório. Ele faz parte de um período de transição em que ainda estamos integrando as lições de Áries antes da mudança definitiva para Touro. Quando Quirón ingressar em Touro de forma permanente entre 2027 e 2033, entraremos em um ciclo mais profundo e consolidado de cura relacionado ao valor pessoal, à segurança, aos recursos e à relação com o próprio corpo e com a vida material. É como se estivéssemos sendo preparados, camada por camada, para sustentar uma nova consciência sobre merecimento e estabilidade. Se esse conteúdo ressoou com você, curta o vídeo, deixe seu comentário contando em qual ascendente você se encontra e como esse trânsito tem se manifestado na sua vida. Compartilhe com alguém que também precisa entender esse momento ou que goste do assunto. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.